Mais uma vez, bom dia. Vamos então dar continuidade à nossa aula número 6, que é subordinado ao tema Gestão do Ciclo de Crise ou Life Price Cycles. Este é inspirado numa sugestão de um seguidor nosso que colocou uma questão que era qual seria a motivação e encorajamento que uma pessoa que tem um rendimento abaixo da média poderia ter a enveredar por uma mudança. Na primeira parte estivemos a partilhar convosco um modelo que nós construímos que tenta responder esta questão, sendo que nós construímos esta aula em volta desta questão, desta dúvida que foi apresentada, e nós transformamos esta dúvida numa questão de pesquisa. Então, na primeira parte, em forma de revisão teórica, partilhamos convosco um modelo desenvolvido por nós sobre quais são as etapas ou as fases que corporizam o processo de gestão da mudança. Nesta segunda parte, então, vamos passar, se permitir, aquilo que seria a nossa proposta de valor ou o nosso estudo de caso, em que trazemos como modelo a teoria de gestão de risco em finanças, e tentar, por via deste modelo, desta teoria de gestão de riscos, tentar explicar sobre o nosso ponto de vista como é que o algoritmo deste modelo foi definido tendo em conta aquilo que é o conceito do risco. Vocês podem agora estar a indagar-se porque que agora eu trago o conceito do risco, se o que nós estávamos a falar era Life Crisis Cycles no contexto da liderança, sendo que o líder é quem gera mudanças. Qual é a relação, qual é a transição entre mudança para risco? É que efetivamente toda a necessidade de mudança remete-nos a um medo, a um stress. É por isso que o primeiro pilar era o stress, que era o status quo que gera stress. Então, naquele preceito, nós entendíamos que o medo resulta do risco que nós percepcionamos ao sermos convidados ou desafiados a efetuar qualquer mudança no nosso padrão ou estilo de vida. Então, muitas das vezes é preferível ficarmos na zona do conforto para não, entre aspas, perdermos tudo. Esse é o medo. Então, é isso que eu quero discutir um pouco. O que é risco, desconstruir este modelo de gestão de risco no campo de finanças empresariais e tentar demonstrar como é que nós evoluímos da mudança para o risco e se efetivamente este algoritmo faz sentido ou não, para voltarmos à questão de pesquisa e podermos por fim partilhar aquilo que seria a nossa sugestão de resposta, nossa proposta de resposta àquela questão. Então, face à necessidade de mudança ou ao medo que remete-nos ao risco, há dois perfis de pessoas, possíveis pessoas. É aquelas que nós chamamos de risk taker e há outros que são os risk averse. Risk taker são aquelas pessoas que assumem o risco. E no outro extremo temos o risk averse, são aquelas pessoas que são aversas ao risco. E no meio temos aquelas pessoas que são indiferentes. Então, eu diria que o líder é a pessoa que assume o risco, seria o risk taker neste caso. Então, vamos lá voltar aos fundamentos de finanças para perceber o que é risco no contexto de finanças, mas antes de chegar aí vamos ver o que é risco, uma acepção geral. Ora, o risco é uma incerteza. O risco é uma incerteza relativamente a eventos futuros. Ora, nós estamos no aqui, no hoje, no agora, e nós nunca sabemos o que vai ser o depois, o próximo minuto, amanhã, o que ainda está por vir nós nunca sabemos, porque o futuro apenas a Deus pertence. Então, esse estado de incerteza relativamente ao futuro, esta ideologia ou este conceito é que permite construir um modelo
de gestão de risco, a teoria de gestão de risco no campo de finanças empresariais. Porque este modelo, naturalmente, são algoritmos, é uma lógica racional que foi construída tendo em conta o comportamento normal de uma pessoa. Okay? Então, vamos voltar para o comportamento normal de uma pessoa. Como é que uma pessoa age diante do risco? Quando estamos diante do risco, que é uma incerteza, aceitamos que o risco é uma incerteza sobre estados ou eventos futuros, isso coloca-nos em xeque, porque nós, como seres humanos, distinguimos-nos dos demais seres pela nossa capacidade cognitiva, pela nossa capacidade de pensar. E o que é pensar? É efetivamente planificar ou planear o futuro e criar possíveis cenários face a diversos possíveis realidades ou adversidades que nós possamos encontrar no amanhã. Então é assim que no processo de planificar nós temos em conta possíveis cenários e definimos aquilo que nós diríamos, aquilo que seria um plano A, um plano B, um plano C, são aquilo que nós chamamos de contingências que nós poderíamos enveredar no nosso plano de ação face àquilo que seria um processo de planificação, de gerir o futuro. É aquilo que se chama de um plano de contingência, um plano de gestão do risco. Então, efetivamente, em finanças, e isto faz-me lembrar muito a uma ideia muito simplista, uma realidade muito prática que um professor da Universidade de Michigan apresentou quando explicava o que é a essência de uma empresa em analogia a um balanço. Então ele dizia que a empresa é nada mais nada menos do que a viabilidade técnica e econômico-financeira de um projeto de investimento, é nada mais nada menos do que a conjugação de dois ativos principais. É aí que entra a estratégia. E a estratégia é basicamente a conjugação, a articulação, a combinação de dois ativos importantes. Um que é a ideia, ou boas ideias, good idea, que é o ativo intangível. E este associado ao segundo ativo, que é um ativo ao segundo, elemento da classe de ativos, que é um ativo real, que é um ativo tangível. A combinação desses dois, então, gera ou liberta cash flows. E são esses cash flows que depois permitem fazer a amortização dos capitais alheios, permitem melhorar a situação de endividamento, aumentar a autonomia financeira, permite alcançar a estrutura de financiamento, a estrutura de capitais ideal, e assim permite que também a empresa tire também vantagens dos benefícios fiscais que advêm da alavancagem, do efeito da alavancagem, por aí em diante. Então, em outras palavras, em finanças, o risco é precisamente a incerteza relativamente à possível volatilidade dos cash flows futuros. Então, como proposta de solução, remete-nos ao primeiro modelo de gestão do risco por via do modelo média variância, que é um modelo estatístico. De acordo com esse modelo estatístico, para nós mensurarmos o risco, temos que primeiro avaliar ou identificar aquilo que seria um retorno médio. E esse retorno médio nós capturamos, obtemos, se nós olharmos para o nosso histórico, para o nosso desempenho passado. E no nosso desempenho passado, tentamos calcular ou definir aquilo que é o retorno médio, que é a média dos retornos que nós observamos no passado. Certo que se for um projeto novo, um projeto de raiz, que é aquilo que dizemos from the scratch, então nós teremos que buscar indicadores comparativos. Então, por essa via, nós enveredamos pelo benchmark. Esse benchmark pode ser olhar para a nossa indústria e tentar identificar a média da indústria, ou olhar para um concorrente que seja próximo a nós em termos de capacidade, em termos de dimensão, em termos de estrutura, em termos de mercado que almejamos alcançar, e a partir desses definir aquilo que foi o retorno médio observado no período. Pegamos isso como nosso referencial. Então esse é o ponto de partida, é definir o retorno médio esperado. E a partir do retorno médio esperado, nós definimos possíveis cenários de alcance de desempenhos
ao longo de um certo período de tempo. Face a esses possíveis desempenhos ou resultados ou retornos que nós podemos observar, que certamente vamos estimar com base em alguns pressupostos. Esses pressupostos naturalmente têm que ser pressupostos robustos e pressupostos que sejam válidos. Então, uma vez definidos esses pressupostos robustos, válidos, que vão sustentar o nosso modelo econômico, que é de estimativa de possíveis retornos ou resultados, a partir de cada um dos cenários, ou cada um dos períodos, nós podemos estimar então a variância. E é aqui que já começamos a entrar para o apuramento ou conhecimento do risco propriamente dito em termos de valor, a mensuração do risco. Por não basta dizer que existe o risco. Sim, o risco é real, o risco sempre existe, até porque o risco, a coisa mais certa que vai acontecer é a morte. Porque disto nós nunca podemos fugir, nem esconder, nem evitar. Somente não sabemos quando é que vamos morrer, mas todos vamos morrer. Então, voltando à variação, o primeiro grau de cálculo do risco na fase 2, que na fase 1 estimamos o retorno médio esperado, na fase 2 já entramos, por este modelo média variância, entramos para a primeira pré-estimativa de risco, que é a variância. Então, o que vai ser a variância? Vai ser o grau de afastamento da oscilação, o desvio entre o retorno médio face aos retornos que vão ser observados com base nesses pressupostos. Este grau de afastamento, este gap, depois quando nós extrapolamos para obter o indicador de risco propriamente dito, que é o desvio padrão, ou sigma, que este que é calculado por via depois extraímos a raiz quadrada da variância ao quadrado, e assim acabamos por identificar então qual é o indicador de risco face a um plano que nós fazemos no futuro com base na previsão estimativa de cash flows. Nós vimos que, no fundo, no campo financeiro, a essência de um projeto de investimento, da estratégia de finanças, ou se nós preferimos finanças estratégicas, ou como é que nós podemos desenhar ou desenvolver um modelo que esteja por detrás das decisões financeiras que todas corporizam um risco, é essencialmente na base de calcular qual seria o risco por via deste método que é média estatística, que a partir daqui extraímos o nosso desvio padrão. Essa é uma via, é um indicador válido, mas também há situações em que nós temos que entrar num desempate quando estamos a comparar dois ativos, dois produtos completamente distintos e queremos daí encontrar um indicador que faz o desempate. É aí que nós vamos pelo coeficiente de variância, que resulta do rácio entre o retorno e o risco. Prontos. Depois, o que importa, o que interessa trazer-nos este modelo é que o cálculo do risco em si é apenas um caminho, porque este modelo média variância mostra-nos como é que nós podemos calcular o risco a partir do retorno médio esperado. E isto depois nos conduz a uma segunda etapa, que é onde entra o time value of money, que é, digamos, a mão invisível de finanças e que distingue o pensamento ou raciocínio ou ideologia de finanças versus a ideologia ou raciocínio de contabilidade. É que, por sua vez, do contrário, quando nós queremos deduzir ou fazer uma avaliação de um potencial de criação de riqueza, afastando, deduzindo ou exprimindo o possível risco por cima de qualquer cenário, de qualquer estimativa de criação de riqueza no futuro, nós temos que fazer aquilo que são os discounted cash flow. Portanto, estimamos cash flow e depois fazemos o seu desconto, a sua atualização pelo risco. E nesse momento, o risco que nós vamos colocar ali é já o retorno médio, portanto, dependendo de qual é a estrutura de financiamento, que é o modelo WACC.
Como é que nós então estimamos este risco que agora já vai ser o retorno? Então isso já nos conduz ao modelo CAPM, Capital Assets Pricing Model, em que para nós estimarmos ou calcularmos o retorno esperado, este resulta do risco de um ativo, o retorno esperado de um ativo isento de risco são obrigações de tesouro, mais o prêmio de risco de mercado que seria atribuído a este investidor que aceitou investir num ativo de risco superior às obrigações de tesouro, Treasury Bonds. Daqui resulta isto que nós chamamos de retorno médio. Portanto, o retorno médio vai ser o quê? Vai ser uma parte composta pelo retorno para um ativo isento de risco, mais o prêmio de risco de mercado que é compensado a este investidor que aceita investir num ativo de um risco superior à das obrigações de tesouro. Uma vez obtido este retorno médio esperado, então ele é aplicado para atualizar a estimativa de cash flows futuristas que qualquer projeto de investimento possa esperar. Chegado a este ponto, então nós podemos aqui fazer um paralelismo entre qual seria então a aplicabilidade ou utilidade de nós revermos este modelo financeiro sobre gestão de risco face à questão da gestão da mudança, que é o papel do risco, e recuando por fim para a nossa pergunta ou questão de partida. Quero neste momento convidar a todos nós a que possamos recuperar qual foi o nosso ponto de partida, que foi a nossa pergunta ou questão de partida, que é: qual seria o encorajamento ou motivação que levaria uma pessoa de rendimento abaixo da média a atravessar por um ciclo de crise? Então, naturalmente que uma situação, um cenário como este é o que naturalmente distingue um líder de um seguidor, é o que distingue um risk taker ou um risk averse. O modelo de gestão do risco do campo de finanças que nós trouxemos como modelo comparativo para demonstrar qual é o modelo analítico, qual é o raciocínio, a lógica que está por detrás de nós sabermos se vamos aceitar ou não o risco. É efetivamente nós, para cada cenário, para cada evento, para cada desafio, sabermos aquilatar qual é o retorno esperado. E o retorno não é necessariamente o ganho, o retorno pode ser ganho ou perda, né? Então, qual é o retorno que nós esperamos alcançar por via de uma decisão, de uma escolha, de uma atitude que nós tomamos hoje, versus o risco ou o custo que esta mudança pode acarretar. Então, quando nós fazemos essa confrontação entre o risco e o retorno, em finanças, se o retorno for superior ao risco, aceitamos. Naturalmente que isto também é observado a nível de comportamento humano, né? Se nós estamos a evoluir de finanças como hard science para finanças comportamentais, e finanças comportamentais resulta da observação de um comportamento típico do ser humano. E este comportamento típico do ser humano é este que nós identificamos e podemos encontrar nesta indagação. Dito isto, nós podemos concluir que toda e qualquer pessoa, independentemente do seu status social, do seu nível salarial, do tipo de trabalho ou emprego que ele tem, da sua escala de evolução, da sua carreira profissional, todos nós somos confrontados com situações de crise, situações de estresse, situações de status quo. E a maior motivação e encorajamento que nós podemos encontrar para enveredar por um processo de gestão de mudança é precisamente nós termos a consciência de que nós, como líderes, temos que ser os agentes da nossa mudança, porque se nós não mudarmos, se nós não dermos o primeiro passo, corremos o risco de sermos pegos em contrapé, isto é, quando o mundo nos obriga a mudar. Então aí já não temos escolha, e ao nós mudarmos por obrigação do mundo, estamos a ser reflexivos, estamos a reagir, não estamos a agir, e assim nós não temos possibilidade de
promover ou provocar a mudança que nós queremos ver no nosso meio exterior, porque nós não fomos os primeiros a ter a iniciativa de fazer a mudança que nós queremos ver no nosso meio exterior dentro de nós próprios. Porque a resposta para tudo, desafios, problemas, stresses, medos, ansiedades, depressão que nós temos, tudo isso está no seio, no nosso interior. O mais importante é saber encontrar a ferida, colocar o dedo na ferida para poder curá-la. Chegado a esta parte, muito obrigado. Só tenho a agradecer pelo vosso acompanhamento. Deixem ficar os vossos comentários em nossas plataformas, pelo Facebook António Sende _oficial, pelo nosso canal do YouTube António Sende, pelo Instagram António Sende Oficial e pela nossa página de internet www.antoniosende.com. Continuação de uma excelente semana. Abraço de luz e até breve.